Olá, bom dia, muita paz. Quem nos fala é o Dr. João Jorge Cabral Nogueira, médico psicoterapeuta transpessoal. Me pediram hoje para falar sobre ciúmes. Todo ser humano, em alguma fase de sua vida, já teve ciúmes. Os ciúmes suaves, nenhum ciúme ele é bom, porque todos nos dão sensações desconfortáveis, desagradáveis. Mas um ciúmezinho leve nos faz sentir mal, mas não causa problemas. O problema é quando o ciúme é exagerado e há ciúmes tão fortes, que passam a ser patológicos, em que a pessoa passa a ter até uma certa doença pelo ciúme. Então vamos começar devagar para vocês entenderem. Como é gerado o ciúme? O ciúme é gerado por duas condições. Uma das condições é a inveja do outro. Você vê um coleguinha na escola com um brinquedo que você não tem, você fica com ciúme daquele brinquedo e você quer aquele brinquedo para você. Isso é um dos tipos de ciúme. Agora, o ciúme mais comum é o ciúme de você querer uma coisa e ter medo de perdê-la. Você alcança uma coisa, mas tem medo de perdê-la. E a esse ciúme junta-se um sentimento de insegurança. Você arruma uma namorada, ou a menina arruma um namorado, e tem medo de perder esse namorado. E começa a ter ciúmes desse namorado ou dessa namorada. O que acontece? Hoje, né? Antigamente não. Hoje é assim, vamos para as redes sociais, começa a pesquisar tudo sobre o outro. E a coisa vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e essa insegurança, essa falta de segurança, começa a levar a um ciúme patológico. A pessoa pode até criar fantasias de coisas que não existem. Não é que não exista traição em nenhum dos casos. Vão ter casos que vai haver traição, e o ciúme é legítimo. Mas, na maioria das vezes, esse ciúme é provocado pelo medo de perder o objeto amado, nesse caso, o amado, a amada. E então aquele ciúme vai crescendo, 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 a pessoa não confronta, a pessoa não pesquisa, não busca a verdade. Temos vários caminhos de saber a verdade, e chega a um ponto da pessoa poder cometer até um crime. Todo crime passional, isso acontece inclusive com pessoas que se separam e depois o homem mata a mulher, como temos visto em alguns casos nas notícias de jornais. Por quê? Porque esse ciúme chegou o tal medo de perder é tão grande que a pessoa passa a ter uma doença, eu digo doença no bom sentido, né? Mas é isso mesmo, uma doença chamada posse. Né? Se eu tenho uma caneta, eu sou dono da caneta, isso não é patológico. Agora, se eu sou capaz de brigar com a pessoa por causa dessa caneta, já passa a ser patológico. Então, quando a pessoa, que diz que é amor, que para mim, isso não é amor, isso é patologia, mata o outro em nome desse amor, perdeu o outro, definitivamente. Então, esses crimes passionais são todos gerados pelo excesso desse ciúme patológico. Então, se vocês querem se libertar do ciúme, vocês têm que aumentar a autoestima. Tem que parar de se sentir inseguros, tanto homens quanto mulheres. Porque se você está com ciúme do outro, há uma insegurança que pode ser real, você pode realmente ser inferior ao outro, mas pode ser que você seja até superior ao outro, mas a sua insegurança leva você a ter inveja do outro, ciúmes do outro. Então, como me pediu para falar na menopausa, não é? Que foi o tema da semana passada, menopausa e andropausa, eu quis dar essa introdução, que o ciúme vem lá da infância, começa lá na infância,
Quando a criança se sente inferior ao outro, quando tem medo de perder o colega, então fica com ciúmes porque ele só fala com outro coleguinha. Começa lá na infância e vai aumentando. E se essa pessoa não trata dessa insegurança, cresce com essa insegurança, esse ciúme, ele cresce muito na menopausa e andropausa. Por quê? Porque são períodos que a pessoa começa a ficar velha. O homem entra na andropausa, começa a ficar velho, começa a ter ruguinhas, né? A mulher também entra na menopausa, começa a ter rugas. Evolução fisiológica, mas se você tem uma insegurança, começa agora a ficar com medo que aquele outro que te ama te largue por outra ou por outro mais jovem. Volto a falar, insegurança. Se você é casado e casada, passou a vida juntos, como é que vai ter ciúmes na velhice? Então, em qualquer fase da vida que você começa um relacionamento e que você tem o ciúme do outro, analise o teu processo de insegurança em relação ao outro. Analise o seu processo de insegurança em relação à família, ao trabalho. Porque às vezes a pessoa é muito boa no trabalho, mas muito ciumento na vida interpessoal. Às vezes, ao contrário, é muito boa na vida interpessoal, mas tem ciúmes dos colegas de trabalho. Lá não se sente competente. Então, há essas várias nuances do ciúme, da insegurança do ser humano, que nós temos que analisar e saber que sempre, sempre essa insegurança leva ao ciúme, e esse ciúme não é normal, porque quem confia não tem ciúmes. Então, basta você trabalhar essa confiança. Uma vez eu falei para uma paciente minha, você está tão louca que ele realmente te trai, bota um detetive, você vai ver se é ou não é. Ela botou um detetive e não tinha nada. Tudo criações da sua mente, do medo de perder. Podia ter encontrado, podia ter acabado o casamento, mas não podia ficar naquela paranoia, não é? A paranoia nos faz mal, e faz mal a cada um. Então, querido, querida, se você tem ciúmes, analise a tua baixa autoestima, analise a tua insegurança, trabalhe com você, leia bons livros, aconselhamento espiritual e, se nada, resolver uma terapia que vai te ajudar com certeza. Tá bom? Um bom dia, muito obrigado e muita paz.